Ao longo dos séculos, a humanidade sempre buscou compreender os desígnios do futuro. Em cada virada de tempo, profetas, sábios e estudiosos voltaram seus olhos para o que ainda estava por vir, tentando decifrar sinais, acontecimentos e movimentos espirituais que indicariam os próximos passos da história. Às portas de 2025, esse anseio permanece tão vivo quanto em épocas remotas. A inquietação dos nossos dias ecoa o mesmo clamor das gerações passadas. O que Deus está revelando para o tempo presente? Desde os relatos das civilizações antigas até os registros sagrados que compõem as Escrituras, observa-se um padrão em que o Criador jamais permaneceu em silêncio diante de períodos decisivos. O surgimento de profecias não ocorre de maneira aleatória, mas em resposta a crises espirituais, morais e sociais que exigem um realinhamento entre o homem e o divino. Amós, ao declarar que Deus não realiza nada sem antes comunicar aos seus profetas, reconhecia uma lógica divina baseada na revelação e na preparação do seu povo para tempos futuros. O profeta Daniel, ainda jovem, foi uma peça-chave na história da revelação profética. Cativo em um império estrangeiro, ele se tornou instrumento de Deus para anunciar o que viria a se cumprir por milênios. Suas visões e interpretações dos sonhos reais não apenas sacudiram a política do seu tempo, mas também estabeleceram um fundamento escatológico que continua sendo estudado até hoje. Sua experiência comprova que em tempos de transição, Deus escolhe jovens para manifestar sua vontade e traçar novos rumos na história da humanidade. Eventos globais sempre foram interpretados como sinais de algo maior, algo além do visível. Guerras, revoluções, mudanças climáticas e avanços tecnológicos frequentemente foram associados a períodos proféticos. Em tempos modernos, a interligação desses fatos com os alertas deixados por Jesus, em Mateus 24, ganha força renovada. Ele descreveu os sinais que precederiam o fim dos tempos com uma precisão que atravessa gerações. Cada fragmento da atualidade parece se encaixar como uma peça a mais no quebra-cabeça que ele revelou há 2000 anos. O ano de 2025 tem sido citado em círculos espirituais como um possível ponto de inflexão. Homens e mulheres que buscam discernimento espiritual relatam um aumento nas visões, nos sonhos e em mensagens que convergem para um mesmo ponto, a necessidade urgente de despertar. O que se anuncia não é uma simples mudança de calendário, mas uma convocação celestial para que se rompa com a indiferença e se retome a essência da fé. O Espírito tem sido derramado de forma intensa e precisa, cumprindo o que foi prometido pelo profeta Joel. Ao longo da história, movimentos espirituais autênticos surgiram em períodos de crise e revelaram o poder transformador da fé. Não foi diferente com a Reforma Protestante, os grandes avivamentos ou os despertares que marcaram nações inteiras. Sempre que Deus falou, Ele levantou pessoas que estavam dispostas a pagar o preço da verdade, mesmo diante da perseguição e da dúvida. Hoje, em meio à relativização da fé e ao secularismo crescente, há indícios de que um novo mover está para nascer, e ele pode marcar uma geração inteira. O futuro nunca foi apenas sobre o que vai acontecer, mas sobre como devemos nos posicionar diante dele. As Escrituras deixam claro que o conhecimento da profecia é uma ferramenta de preparação, não de especulação. É por isso que passagens como Romanos 12:2 se tornam tão relevantes ao nos lembrar que a transformação verdadeira começa na mente, no coração e no espírito. A renovação interior é o que capacita os escolhidos a compreender e cumprir a vontade de Deus, mesmo em meio ao caos. A história da profecia é, acima de tudo, a história da esperança. Ao contrário das previsões apocalípticas que promovem medo, as revelações bíblicas apontam para um futuro de redenção,
justiça e restauração. Mesmo os tempos mais difíceis são prelúdios da manifestação da glória de Deus. Em 2025, mais do que prever eventos, o chamado é para ouvir, discernir e agir conforme os propósitos eternos. E se há uma certeza que a história revela, é que Deus nunca deixa o seu povo sem direção.